Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um podcast do Damascast. Eu sou a Lohane Maceno, estou aqui hoje com o meu co-host, o Rafael Slatinski, e temos a honra de receber o Antônio da Luz. O Antônio, ele é economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, doutor em economia e desenvolvimento pela PUC e atua como economista-chefe do Sistema Farsul. O Antônio é um dos economistas brasileiros e estrangeiros que são consultados pelo Banco Central para a elaboração do relatório Focus e também foi eleito em 2017 como economista do ano pelo Corecon do Rio Grande do Sul. Recebeu também uma medalha em 2019, a medalha CIS Brasil do governo do estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Antônio? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que estou feliz, muito feliz de estar aqui com vocês, com esses ferrinhos e ferrenhas aqui do podcast. Que massa ter aqui com vocês hoje. E aos ferrenhos que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que essas ideias de liberdade cheguem ainda mais longe. Antônio, eu gostaria primeiro que você passasse para nós, para os nossos ouvintes, um pouco do panorama geral sobre os recentes desastres ambientais que aconteceram no Rio Grande do Sul e como isso afetou a economia do estado. Bom, em primeiro lugar, nós temos que pontuar que estamos vivendo, ainda no momento que a gente grava esse episódio, nós ainda estamos vivendo a maior catástrofe ambiental da história do Rio Grande do Sul e possivelmente a maior do Brasil. Nós estamos já no início do mês de junho e estamos desde o final de abril com enchentes no estado, que começaram, elas foram absolutamente devastadoras numa região que se chama Vale do Taquari, onde nós temos rios que descem a Serra Gaúcha. E para vocês terem uma ideia, esses rios, eles que costumam ter ali 15 metros de altura, né, o leito normal deles, e eles subiram a 36, ou seja, eles aumentaram 21 metros. Imagina um rio subir 21 metros e a calha do rio é a própria serra, e esse negócio descendo serra abaixo, né? O que tiver na frente vai ser destruído. Se for uma fazenda, vai ser destruída. Se for uma cidade, vai ser destruída. Nós temos cidades cujos bairros, ao que alguns bairros ficaram sós. Estamos acostumados. Tivemos um evento bem parecido com esse em 1941. Há relatos de 1800 e bolinhas, eu não lembro exatamente o ano, também teve um evento mais ou menos dessa magnitude, mas nem lá este do século XIX e nem o de 1941, que é amplamente relatado, ele tinha uma região metropolitana com 4,5 milhões de pessoas. Então nós temos um impacto econômico violento, só é maior do que o impacto econômico drama humano. Nós estamos falando de milhões de pessoas que foram diretamente afetadas e que tiveram suas casas alagadas, ou a sua empresa alagada, ou a sua casa, ou seu emprego, ou a sua casa e seu emprego. E o que gera uma preocupação econômica enorme. As perdas econômicas no Rio Grande do Sul são gigantescas, e se nós vamos recuperar em V ou se nós vamos recuperar em U, vai depender muito das escolhas, sobretudo de governo, né? Qual que é a sua... Para você, como o governo tem tratado isso de uma forma correta, o governo federal, estadual principalmente, as ações do governo têm sido capazes de diminuir um pouco o impacto dessa crise? Raine, eu acho que nós temos que pontuar bem a função de cada um, né? Primeiro, nós vamos passar por um processo de discussão logo, e já está chegando esse dia, tá? No momento que a gente grava esse episódio, esse dia já está chegando. Estamos cada dia mais perto dele, que é o dia que nós vamos começar a discutir com mais propriedade os porquês. O porquê que a gente está vivendo tudo isso. Porque assim, tem muito oportunista, né? Tem muito oportunista. Eu vou dar um exemplo. No auge da crise, uma juíza escreveu um artigo na Zero Hora, que é um jornal de grande circulação do estado do Rio Grande do Sul, um dos maiores do país, atribuindo a culpa do que está acontecendo ao agro.
A forma como a gente produz aqui. Eu não sei nem qualificar uma atitude dessas. Naquele momento, né? A pessoa escreveu isso. Começa que a gente precisa de um distanciamento histórico em casos tão dramáticos como esse. Um distanciamento histórico é importante para a gente conseguir fazer uma leitura adequada. Agora, a gente estava no meio do furacão e a pessoa lá já procurando um culpado porque nós mudamos o Código Florestal no Rio Grande do Sul, que nada mais fez, o Código Ambiental, que nada mais fez que tirou um pouquinho de burocracia para diminuir um pouco de servidor público carimbando coisas, mas não mudaram a fortaleza das regras. Não se tornou regras mais favoráveis. Elas simplesmente ficaram mais simples de serem cumpridas. Só isso. Aconteceram mudanças pelo estado do Rio Grande do Sul que diminuem um pouco de superintendências, diretorias e papeladas e carimbos, que só aumenta o custo da operação. Mas aí já, né, então a gente vê assim, oportunismo como esse. Por exemplo, a gente viu outro oportunista, tem uma imagem que mostra de drone o rompimento do dique em São Leopoldo, que é uma coisa absolutamente triste, porque aquilo alagou lá milhares de residências, foi horrível. E quando a gente olha aquele dique, nós vemos que ele foi feito para ser rompido mesmo, porque quem lida com irrigação, né, o pessoal do agro cuida bastante disso, sabe mexer com água, enfim, principalmente os arrozeiros, a gente vê que aquele dique ali é um dique muito frágil e muito mal mantido. E o prefeito de São Leopoldo, o atual prefeito, ele já foi prefeito 1 milhão de vezes, sei lá quantas vezes ele já foi prefeito de São Leopoldo. Então ele é uma pessoa que deve explicações de por que aquele dique é daquele jeito. Aí ele achou uma explicação. Ele diz o seguinte, olha, a culpa do que nós estamos vivendo é que o agro bota veneno nas lavouras. Então, por que eu estou falando isso, tá? Para dizer para vocês que é natural do mundo político encontrar razões fora dele para explicar o sofrimento das pessoas. Nunca é ele. O fato é que nós tivemos, eu citei a prefeitura de São Leopoldo, que é o prefeito Aris Banazzi, do PT, que tem muito que explicar, mas eu posso falar da de Canoas, né, que um monte de barbaridades aconteceram lá, o prefeito do PDT, eu tenho o prefeito, acho que é do PDT, já nem sei mais, esses caras trocam tanto de partido, nós temos o prefeito de Porto Alegre, que é do MDB, também vai ter muitas explicações para dar, e outros que vieram antes deles terão muitas explicações para dar, e nós vamos ter que fazer essa discussão, porque os nossos sistemas, eles falharam flagrantemente. Então, para começar a responder a tua pergunta, eu tenho que começar com as prefeituras, que é o primeiro, é onde a gente vive, né? A gente vive nas cidades, a gente vive nos municípios, né? Eu acho que as prefeituras, eu não queria estar na pele de nenhum prefeito que estava numa cidade dessas que foi afetada, porque esses caras envelheceram 1 ano por dia, estando à frente do processo, na liderança desse processo. Não é fácil, não queria estar na pele deles, não. Agora, alguns deles, não todos, né? Os prefeitos lá do Vale do Taquari, porra, o rio subiu uma altura que o cara não tinha o que fazer. Agora, nós, na região metropolitana, nós tínhamos sistemas que supostamente nos protegeriam de uma enchente de até 6 metros. O que não aconteceu, foi 5,35 e deu todo esse caos. Temos erros de projeto, temos erros de manutenção, temos erros de manutenção de projeto. O que é? O que não funcionou? Nós teremos que fazer esse debate. Agora, inegavelmente, nós tivemos um corolário de falhas grosseiras. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos os prefeitos remediando, né, correndo aí, que nem loucos, para tentar minimizar o caos. Falando de oportunismos ainda, né, nós tivemos um processo de privatização da nossa companhia de energia elétrica, que é a CE. Ela, graças a Deus, obrigado, senhor, ela foi privatizada. Hoje ela pertence a uma concessionária, a concessão pertence à CE Equatorial, que quando assumiu a rede já estava um lixo,
nós tínhamos muito mal conservada, e os caras assumiram, e em seguida nós tivemos uma sucessão de temporais que aí botou nós... Teve gente com uma semana sem luz, foi um horror, eles se comunicaram muito mal, falaram um monte de groselha, enfim, erraram. E aí muita gente, não, mas tá aí, ó, privatizou, olha aí o que aconteceu. Pois é, quem cuida das nossas bombas em Porto Alegre é o DEMAI, que é público. Então aí a água já baixou do nível de inundação e está cheio de bairro debaixo d'água porque o DEMAI não consegue fazer um serviço direito. E é um órgão público. Só que a CE Equatorial se falou muito, mas e o DEMAI que é público, por que não se fala? Né? Por que não se lembra que ele é público, já que se lembrou tanto da concessionária da energia? Então, eu vou te dizer assim, que no nível do município é isso. Eu acho que o governo do estado ele termina tendo muito pouco o que atuar, aliás, o que atuar do ponto de vista da prevenção, porque não é papel do governo do estado, isso é papel do governo federal, porque de acordo com a Constituição, a proteção do país, dos municípios, de catástrofes naturais, ela é uma atribuição federal, em conjunto com as prefeituras. Então, eu acho que o governo federal falhou nesse processo, mas a maior falha do governo federal, na minha opinião, ela é no processo de reconstrução. Uma das primeiras medidas que foram tomadas quando o presidente veio para cá, a primeira vinda do presidente é a fala dele para a imprensa, né, fora da reunião com o governador e com os prefeitos, é que ele tinha vindo para torcer para o Grêmio e para o Inter. Sim. Não sei, eu vou imaginar que ele ficou chocado com o que ele viu, né? Realmente é de chocar mesmo, daqui a pouco ele ficou catatônico e falou essa groselha. Então eu vou levar ele livre na primeira. Só que depois ele volta e a principal medida dele é nomear um ministro, Paulo Pimenta, para ser o ministro da reconstrução, sabe? Para que para cada real que for liberado pelo governo ter um palanque e uma coletiva de imprensa, é isso, porque o Paulo Pimenta tem pretensões de ser o próximo governador de estado. Então o que nós estamos vendo da parte do governo federal é muita politicagem mesmo. Estamos vendo aí os prefeitos, o governador, a equipe do governo do estado, todo mundo aí se ferrando para tudo quanto é lado. Não estou aqui julgando se estão fazendo, tem gente que vai dizer, mas estão para o Instagram, não sei, tá, não me interessa, mas estão aí, estão circulando. Agora embora eu acho que não, tá? Eu acho que não, as pessoas estão fazendo. Se o cara ficasse no palácio, não fizesse nada, critica. Se sai, critica. Então, eu não vou entrar nessa. Agora, o fato é que eles estão aí na linha de frente. Agora, o governo federal, ele vem para cá, ele anuncia muita coisa e nem sempre as coisas saem do jeito que ele anuncia. Na primavera, quando as enchentes começaram, o presidente Lula anunciou uma linha para as empresas que ficaram debaixo d'água que não chegou até hoje. Então agora nós temos uma série de anúncios, a gente espera que eles sejam minimamente cumpridos, embora sejam insuficientes, eu posso falar disso mais para frente. Uma coisa que as pessoas não entendem, talvez você pudesse explicar, é o fato dessa liberação de bilhões de reais, de milhões de reais, grande parte disso daí é empréstimo, né? E também liberação do FGTS das pessoas, isso mesmo? Ou seria uma verba do governo para essas pessoas? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa pontuar, né? Até porque eu sou um economista liberal, imagino que a maior parte dos ouvintes tem um viés liberal, e uma coisa que a gente sempre ouve do pessoal da esquerda é o seguinte, vocês não são a favor do Estado mínimo? Então, e aí agora? Dá teus pulos agora que eu quero ver. Defender Estado mínimo não é defender a ausência do Estado. Quem defende a ausência do Estado é o anarquista, que não é o caso, né? Então, ninguém defende a ausência do Estado. O que a gente defende é um Estado do tamanho do bolso que a gente possa pagar e com a eficiência de prover os serviços públicos com qualidade, com pontualidade e de maneira adequada. Eu tenho a mais absoluta convicção que se os recursos que nós utilizamos orçamentariamente, seja no nível do município até chegar ao nível federal, voltados para catástrofes climáticas, se eles ficassem menos no meio do caminho, pagando o salário de superintendências, diretorias, assessorias, não sei o que, e mais para fazer o DIC, para fazer as casas de bomba, para fazer as comportas, eu tenho certeza que nós teríamos um Estado mínimo e teríamos ficado protegido dessas inundações.
Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto que nós temos que levantar e analisar é o seguinte: o Rio Grande do Sul, Lorraine, não é diferente de muitos estados brasileiros, mas eu vou pegar aqui o caso gaúcho. O Rio Grande do Sul manda para Brasília 65 bi por ano, dos quais voltam 13. Manda 65, que voltam 13, em forma de fundos de participação dos estados, fundo de participação dos municípios e IPI das exportações. Ou seja, fica 52 bi com Brasília todo ano, para ajudar o Brasília a construir esse Brasil maravilhoso que nós temos, ou para fazer esse monte de besteira que Brasília faz. Mas o fato é que nós mandamos a cada 12 anos o equivalente a um PIB inteiro. Ou seja, agora não estou falando de arrecadação, estou falando de PIB. Aquilo que cada gaúcho e gaúcha produzem ao longo de um ano inteirinho. Entrega inteiro para Brasília. Cada 12. Então, é absolutamente razoável que um país que tem uma carga tributária do jeito que a gente tem, que o dinheiro é tomado da sociedade do jeito que é tomado, e que tem esse tipo de uso, como nós temos aqui, que em momentos de catástrofe, esse dinheiro seja devolvido para o dono. Então, exigir, e aí eu lembro muito de um professor meu também, bastante liberal, ele dizia o seguinte: não existe remédio da era, existe remédio da hora. Eu não conheço nenhum economista liberal adulto. Quando eu era recém-formado, eu não pensava desse jeito, mas depois a gente começa a branquear o cabelo um pouco, a gente começa a se dar conta de como é que o mundo funciona. Como com 20 bem pouquinhos anos, eu era um pouco mais radical. Mas a gente se dá conta que Keynes ele não tinha ideias ruins totalmente. Ela só não podia ser usada o tempo todo. Por exemplo, é mais ou menos como eu estar com uma dor de garganta, eu fazer um exame e descobrir que é uma determinada bactéria, eu tenho que tomar antibióticos. Bom, tomar antibiótico. Por 7 dias e deu. Parou. Eu não posso tomar antibiótico todo santo dia, porque vá que eu tenha contato com uma bactéria. Então, ou seja, em determinadas circunstâncias, é importante que haja a intervenção se você tirou meu dinheiro. Porque você que está com o meu dinheiro. Então você tem que intervir, tem que resolver. Você se propôs que fosse assim. Então, faça agora. Ou então, não me tira todos esses impostos, me deixa eu ficar com esse dinheiro e eu cuido da minha vida. Cuido 100% do meu problema. Então tá. Mas já que você veio por esse caminho, agora resolva. Então, e o Estado brasileiro, ele se colocou no papel de resolver e para isso ele coletou os nossos impostos. Agora ele vai ter que resolver. O governo fez um primeiro anúncio de 52 bilhões de reais. Quando eu olhei 52 bilhões de reais, gente, isso é muito dinheiro. Acho que o governo está exagerando. Aí eu estou olhando como economista, né? Eu também não quero um resultado fiscal ruim nas contas federais. É demais. Daí vou esperar o anúncio para ver. Aliás, isso saiu na imprensa, tá? Vou esperar a apresentação do ministro da Fazenda. 52 bilhões realmente. Só que 35 bilhões são empréstimos que as empresas gaúchas vão ter que tomar com os bancos. A juro tomado de mercado. Mas vai ser um juro um pouco mais baixo porque o governo vai colocar um fundo garantidor. Joia, diminui o risco, o juro cai, mas eu continuo pagando um juro bem elevado. Então esse dinheiro eu não estou pegando emprestado com o governo. Né? E outra coisa, quanto é que esse fundo garantidor? 6 bi. Tá, e quando termina o parcelamento, né, termina os 8 anos, o que acontece com esse dinheiro? O governo pega de volta. Então, aparentemente, ele não está gastando esse dinheiro. Aliás, ele não está nem sequer, na prática, alocando esse dinheiro. É uma verba absolutamente gráfica. Ela não fica ali aplicada num fundo, esperando. Não. O governo só diz, ao limite de tanto que tiver de inadimplência, eu cubro, depois eu cobro. Mas ele não encosta esse dinheiro. Ele simplesmente ele diz que se precisar ele usa, mas ele não está usando. Que é mais ou menos o modelo que quem criou isso foi o Paulo Guedes, na pandemia. Pro Pronamp. Que, aliás, ficou, 1%, ou coisa do tipo. Pegou o dinheiro todo de volta. Então, são 35 bi.
que são empréstimos mais de 6 bi do fundo garantidor que o governo pega todo de volta. Então nós já estamos em 41 bi dos 52, que não é um centavo do governo. Aí nós temos 4.800, 5 bi, vou arredondar aqui, que é o seguinte: as empresas que ficaram debaixo d'água não precisam pagar os impostos em maio, junho e julho, os impostos federais. Tá, então quer dizer que o governo está perdoando os impostos das empresas que ficaram debaixo d'água durante o período que elas estão debaixo d'água e mais junho e julho. Não. Eu estou dizendo que você não pagará em maio, junho e julho. Mas eu não estou dizendo que você não tem que pagar. Eu estou dizendo que vou dar 90 dias para você pagar, mas vai pagar. E o governo botou esses 5 bi na contabilidade. Ou seja, essas empresas todas que estão debaixo d'água nesse momento, elas não vão ficar inadimplentes, porque o governo prorrogou o pagamento, mas não perdoou os impostos. Então, e o governo contou isso como ação. Então, aqueles 41 já viraram 46. Aí, o governo vai devolver, com prioridade, para ser mais ágil, o imposto de renda dos gaúchos que tem restituição. Ele vai devolver o imposto que os caras pagaram? Não, é só a restituição, o dinheiro que já é dele. Já bota aí mais 3, 4 bi. Ah, mas eu vou também liberar o fundo de garantia para vocês. Quem ficou debaixo d'água vai poder pegar o seu próprio dinheiro. Também entrou na conta. Ah, eu vou antecipar em 15 dias o pagamento do Bolsa Família, do BPC, não sei o quê. Bom, mas esse dinheiro já ia ser pago mesmo. Já está no outro orçamento, não é nesse. Ou seja, dos 52 bi que o governo anunciou, o que é cheque do governo mesmo é 1 bi 700. Ou seja, é muito anúncio, é muita politicagem e pouca ação. Aí depois o governo fez algumas medidas provisórias para liberar recursos para pequenas, médias e grandes empresas, para poder fazer lá um juro mais, que foi anunciado pelo vice-presidente na semana passada. Aí tem lá mais uma coisa aqui, outra coisa. Aí tem o dinheiro assim, ó, por exemplo, eles estão contabilizando o valor das Forças Armadas que vieram, da Força Nacional de Segurança. Tá, mas se eu não pago o salário da Força de Segurança em Porto Alegre, eu pago em Brasília. O salário do cara tá do mesmo jeito. O cara, mas eu tenho aqui que botar. Aí ele pega o orçamento da Força Nacional de Segurança e coloca no anúncio. Tá, mas parei, mas você estaria pagando o salário do cara do mesmo jeito. Eles não são uma milícia. Eles não são os caras lá que o Putin contrata lá para fazer umas barbaridades de vez em quando. Eles são a força nacional. Então, o que vai ser efetivamente a mais é uma diária, enfim, essas coisas, ok. Mas o governo botou todo o custo da Força Nacional no anúncio. Então, aí do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, aí libera mais, aí tem um programa lá, R$5.100 por família afetada. Vai ter algumas coisas que são bacanas. O problema é que é tanto anúncio furado que a gente, às vezes, não consegue nem focar naquilo que essencialmente é bom, embora seja muito pequeno. É tanto anúncio, e vai ver, espreme uma coisa bem menor do que o governo diz que é. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E Antônio, tu fala bastante, principalmente dessa parte de que o que ele está fazendo agora. Mas o que me vem na pergunta ainda, que vem em mente, é que não existe uma reserva destinada à catástrofe, por exemplo? Não. O Brasil não tem. Ele tem um fundo de catástrofe já aprovado, mas ele nunca tem orçamento para fazer esse valor. E a gente, como bom brasileiro, e aí nós, brasileiros representados, né? A gente lembra dele quando tem uma catástrofe. Então, os governantes não gostam de
deixar muito dinheiro ali parado, porque tem que liberar emendas parlamentares para comprar base de apoio. E também até tu havia mencionado sobre a relação do exército e também de tudo isso. Como que está sendo a ação do governo para conseguir socorrer o pessoal que está passando por essas dificuldades? Como que tu tem visto em relação a isso? As forças estaduais de segurança, como nem podia ser diferente, né? Porque quem tem o papel primeiro de força, ele é o Estado. Então, isso é um papel do governo do Estado. E nós vimos a Brigada Militar, né, no Rio Grande do Sul a gente chama de Brigada, a Polícia Militar a gente chama de Brigada. A Polícia Militar Gaúcha, a Brigada Militar, ela foi bastante atuante, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, eles ajudaram bastante, não tenha dúvida. O Exército também ajudou bastante, deslocou tropas, chegou atrasado, enfim. Mas eu não, assim, ó, eu não quero criticar quem ajudou, sabe? Uhum, Mas ainda bem que foi uma enchente, não foi uma invasão do Uruguai, senão estava ferrado. Quando tinham chegar, Porto Alegre estava tomado. Mas tá, tudo bem. O governo mandou lá um navio da Marinha lá para Rio Grande e nós já tava com problema aqui estabelecido há um tempão. Mas enfim, tá, mas veio. Os caras ajudaram, né, ajudaram aqui, acolá. Acho que podiam e deveriam fazer muito mais. Acho que deveriam ter trabalhado muito mais na parte de segurança. Nós tivemos muitos episódios horríveis aqui, segurança dos abrigos, segurança nas ruas. É um caso especial, né, que uma coisa é você fazer segurança pública quando está todo mundo nas suas casas e circulando em ruas normalmente. Outra coisa é amontoar as pessoas em abrigos, é diferente. E faltou efetivo, faltou. Eu acho que o Exército poderia ter sido mais atuante nesse episódio. Acho que em alguns momentos a gente via assim que as aeronaves militares não podiam sobrevoar por causa do mau tempo. E, bom, a gente estava sob chuva, o problema é exatamente esse, estava chovendo. Só que os helicópteros aí particulares, umas porcariazinhas aí perto dos militares, né? Voando para cima e para baixo, tirando gente de cima de telhado, e as aeronaves paradas, esperando, sabe? Que fizesse um tempo bom, mas não vai fazer tempo bom, mas estava debaixo d'água. Então teve problemas assim de toda a ordem. É, é, eu acho que as Forças Armadas, assim, eu sou um pouco crítico. As Forças Armadas, eu acho que elas vêm ao longo do tempo se envolvendo muito pouco com a sociedade. É muito quartel, é muito treinamento, é muito salto a cavalo, é muito cri-cri, é muito pintura de eucalipto, e eu acho pouca presença das Forças Armadas naquilo que a gente pode ter daquela mão de obra que é jovem, que é forte. Aí, por exemplo, se nós estivéssemos numa guerra, provavelmente nós ia ter que abrir trincheira, fazer um monte de coisa. Bom, tá lá, o Dourado do Sul tá com uma camada, chega a ter lugares de 1,80 m de areia. Tá ali uma boa coisa para o pessoal lá bater um pouco de pá, para tirar das ruas, para tirar das casas. E a gente não vê, sabe? Então, teve uma participação, ela foi importante, mas a sociedade esperava bem mais, sem dúvida. Me corrija se eu estiver errado, Antônio, mas 70% da produção de arroz nacional vem do Rio Grande do Sul, né? O que você achou das medidas do governo em relação a isso, em relação ao agro, em relação à questão da política de importação? Bom, aí a gente entra numa coisa que qualquer liberal arrepia, né? Mas não precisa ser liberal para achar isso uma barbaridade, porque eu tenho falado, Lohane e Rafael, em todas as entrevistas que eu dou, e eu tenho feito várias, fiz na TV, fiz em rádios de grande alcance, e eu tenho provocado a audiência. Aqui é fácil fazer. Eu quero que alguém me mande no meu Instagram, no Antônio da Luz _economista, um caso que tenha dado certo uma intervenção do governo em preços. Uma. Eu não quero 3, eu quero uma.
E outra coisa, ela pode ter acontecido em qualquer momento dos últimos 2024 anos. E mais, ela pode ter acontecido em qualquer lugar do planeta. Eu quero uma só. Uma que tenha funcionado. Então vamos começar por aqui. Isto não funciona. Como é que a gente sabe que não funciona? Porque diz no diploma de todos os economistas ciências econômicas, bacharel em ciências econômicas, ou seja, é uma ciência. A economia é uma ciência. E quem não é negacionista, sabe que desde o século XVIII, intervenção do governo no nível dos preços de mercado não funcionam. Adam Smith falou isso longamente no século XVIII, Davi Ricardo falou sobre isso no século XVIII. No século XIX, quando a gente olha o que o Alfred Marshall fez na microeconomia, quando a gente vê o que o Walras fez na microeconomia, matematizando toda a economia, tanto o Marshall e depois o Walras num nível ainda mais elevado, e que mostraram bem o que acontece quando tenta se perturbar o nível de equilíbrio dos preços, quando uma força externa, um governo, o que acontece de efeito colateral. No século XX, nós tivemos o Friedman, que eu tenho certeza que a nossa audiência conhece bem, nós tivemos o Coase, nós tivemos o Robert Jr., que é o pai da macroeconomia moderna, ou seja, todo mundo mostrando assim, ó, o que acontece quando um governo intervém. Ah, mas eu sou negacionista, ou melhor, eu sou ignorante em economia, não li nada desses caras. Então tá, mas olha o que aconteceu nos anos 70 no Brasil, quando o Brasil fazia isso. Olha o que acontecia no governo Sarney, nos anos 80, o tabelamento de preço, congelamento de preço, a SUNAB, superintendência lá dos preços, controle dos preços, de abastecimento. Olha o que, com Polícia Federal fazendo parte da SUNAB, caçando boi no pasto, fazendo desfile nas cidades para mostrar que eram atuantes. Tudo isso o Brasil viveu. E aprendeu. E viu que isso não funciona. E construiu o Plano Real, que é um plano bem ortodoxo, diga-se de passagem, e funcionou. Olha só que loucura, quando faz o que os livros recomendam, não funciona. Quando faz o que os livros não recomendam, não funciona. Olha só que coisa estranha. A Venezuela fez isso. Cuba fez isso. O que gerou lá? Desabastecimento. A Argentina, mais recente, fez isso. O que aconteceu? Desabastecimento. Aí o que nós temos? O governo gasta 6,7 bilhões para comprar arroz. Que o que pode acontecer com isso? Desabastecimento. Porque veja só, eu tenho os preços ótimos de mercado, os preços de equilíbrio. O preço do arroz, o Lula falou em R$36. Ele deve estar comprando arroz. Ele disse: eu fui no supermercado e fiquei impressionado. Começou a mentira por aí porque não vai ao supermercado. Começou a mentir. E estava R$35, R$36, um valor que ele foi. Eu acho que ele deve ter ido numa whiskeria comprar o arroz. Porque isso não é preço de supermercado. Só numa whiskeria para esse valor para estar nesse ponto, né? Eu acho que ele confundiu um baldinho de cerveja com um saco de arroz. Mas, enfim, o valor não é esse. O valor é entre 25 e 30 os caros, tá? As marcas mais nobres. Mas vamos lá. Vamos tomar R$6 o quilo do arroz. R$6 o quilo do arroz. Se o governo compra esse arroz e vende, e digamos vamos pro primeiro cenário, ele compra no mercado interno, ele compra do governo do Brasil e dos países do Mercosul. Este mercado é um só, não existe mercado do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, só existe mercado um, que é o do Mercosul. O brasileiro come todo o arroz que eles produzem lá praticamente. Tá? Então é um mercado só. Se o governo comprar esse arroz que está no bloco, ele vai se meter no negócio de vendedores e compradores que estão aqui dentro, que já vão transacionar. A diferença é que o governo vai comprar esse produto, vai tirar do mercado para botar num saco e vender com o selo do governo. Com o selo do governo. Num ano eleitoral. Bom,
se eu tiro esse produto de circulação, 1 milhão de toneladas, para depois colocá-lo em circulação, o que acontece com os preços de mercado? Sobem. Sobem. Aí, quando o governo anuncia fazer isso, o que aconteceu? Os preços ao consumidor subiram. Porque aí o governo vai lá e diz: olha, vai faltar arroz. Porque eles disseram isso. Não foi fake news que circulou no tio do Zap. Não. O governo disse isso. E ele gerou uma corrida ao supermercado, onde a classe média alta, classe alta, foram lá comprar arroz por um ano. O pobre, pessoa que ganha um salário mínimo, não fez isso, porque ele nem tem renda para fazer isso. Ele se ferrou com esse negócio. Subiu o preço para ele e para todos. Aí o preço subiu em todo o Mercosul. 30%. O governo fez uma sucessão de atrapalhadas. O primeiro ato do governo, só em anunciar o que vai fazer, já subiu o preço ao consumidor, já subiu o preço aos produtores do Mercosul inteiro. Medida ridícula. Aí o governo disse assim, não, tem especuladores, porque o governo sempre é assim, né? Tem o empresário, um sabotador. O governo tem uma ideia maravilhosa, incrível. Não, o burocrata pensou uma ideia sensacional. O político pensou uma coisa incrível. É que tem um fantasminha, como disse o Haddad, né? Tem um especulador, como disse o Carlos Fávaro, sempre tem um sabotador, um empresário malvadão, alguém que não se preocupa com os pobres e está querendo lucrar. Sempre eles justificam o fracasso das políticas que eles fazem, culpando alguém que não pode se defender. Eles não dizem, não, é o Rafael, não, é a Lohane, não. É alguém assim, um troço esfumaçado, que você não consegue apontar o rosto da pessoa. Que daí a pessoa não. Se ninguém veste o chapéu, ninguém se defende, o governo segue com a tese, né? Então, assim foi na Argentina, assim na Venezuela, assim em Cuba, assim era o Brasil dos anos 80. Tudo igual. Aí o governo vai lá, fez essa medida, deu errado. Aí o governo disse assim, não, mas então foi o seguinte, como tem especuladores, eu vou trazer o arroz da Ásia, da Tailândia. O arroz da Tailândia é bem diferente do que o brasileiro está acostumado a comer. Bem diferente. O arroz da Tailândia é produzido com produtos que aqui são proibidos. Em condições de preservação ambiental, que se um produtor fizer aqui, ele vai preso. Vai preso, gente. Não é força de expressão, cara, vai pra cadeia. Se ele plantar como é plantado na Tailândia ou no Vietnã. E com regras trabalhistas ligeiramente diferentes das nossas. Mas sim, é pouca coisa, assim. Quase nada de diferente de regras trabalhistas. E sabe quanto é que está o preço na Tailândia? Para o tailandês? 90 centavos de dólar. Que dá uns R$5 aqui. Ou seja, esse produto vai chegar aqui mais caro do que o preço que está no supermercado. Mas, o que o governo vai fazer? E sabe o que aconteceu nas últimas semanas com o preço do arroz da Tailândia? Subiu. Subiu quase 20%. Ou seja, toda vez que o governo se mete nessas coisas, dá ruim. E tá dando ruim. Só que daí o governo vai fazer o seguinte, ele quer vender o arroz do Lula a R$4 no supermercado. Então ele vai comprar, sei lá, 6 a 7 a 8 reais no mercado e vai entregar 4. E o governo vai pagar essa diferença, que é o subsídio. E o cara que tocou o bumbo e ele saiu repetindo groselha do governo, ele vai dizer, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui é presidente, tá R$4 aqui o preço do arroz, é assim que se faz, é isso aí, meu presidente. Só que o jumento, ele não se dá conta que ele está pagando R$4 no preço do saco e o resto da diferença ele está pagando imposto, porque aquele dinheiro está saindo de onde? De Marte? De uma doação da ONU? Da própria conta do presidente Lula, que ele arrumou com a AES, com a Odebrecht, com esse pessoal? Não, aquilo está saindo dos impostos. Só que como nós somos um país que está fazendo déficit fiscal enorme, agora semana passada teve o dado de abril do balanço orçamentário, 60 e tantos bilhões de déficit orçamentário,
Esses 6,7 bilhões, a gente não tem esse dinheiro, a gente vai se endividar para fazer. Ou seja, nós vamos ficar pagando juros de Selic sobre esse dinheiro ad eterno. Olha o preço que vai ser esse arroz, gente. Nem pó de ouro custa o que vai custar esse arroz para o consumidor. Então, é uma medida destrambelhada, absurda, cara, populista, eleitoreira e que pode gerar um desabastecimento. Por quê? Porque se esse arroz vir fora do bloco, fora do Mercosul, será 1 milhão de toneladas que vão entrar aqui, logo vai sobrar 1 milhão de toneladas aqui. E não vai sobrar essa que entrou, porque essa tem 6,7 bi para subsidiar. Vai sobrar o arroz da produção brasileira. Aí você imagina uma indústria que está acostumada a competir com seus competidores. Mas vendo ali, ó, eu tô ali 6, o outro tá 5,95, o outro tá R$6,05 e nós estamos ali competindo. Aí entra um produto do governo a 4. Não tem como competir. É impossível vender a R$4. É impossível. Os custos de produção não permitem. Só com prejuízo para vender a 4. Aí vocês imaginem o seguinte cenário. Aí, o cara da indústria vendo por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, aquele arroz ali na gôndola a R$4. Esse cara precisa pagar a folha de pagamento, ele precisa pagar os fornecedores, ele precisa pagar a energia elétrica, ele precisa pagar os impostos, ele precisa pagar as contas. O produtor rural também. Vai chegar uma hora que esse pessoal vai dizer o seguinte, gente, olha só, eu prejuízo eu vou ter. Eu tenho que só minimizar o prejuízo. Então eu vou vender com prejuízo para bater esses R$4. Só que é o seguinte, ano que vem eu não planto arroz. Ano que vem eu não planto arroz. Eu não vou plantar para ter prejuízo. E aí, sabe o que acontece? O Brasil, de um país autossuficiente em arroz, porque a gente exporta também arroz, né? A gente importa do Mercosul, mas também exporta. Nós produzimos exatamente o que o brasileiro consome. Só que entra 1 milhão de toneladas e a gente exporta 1 milhão de toneladas. E o mercado vai se equilibrando. Imagina o seguinte cenário. A gente diminui a produção. Aí, ano que vem, se o governo não importar de novo, não vai ter arroz. E no outro ano, e no outro ano, e no outro ano. Ou seja, a gente vira um importador de arroz. Até, e aí o governo fala o seguinte, olha só, pessoal, eu garanto que tem arroz neste país, olha aqui, ó, grande ação, governo garante importação de não sei o que. Mas quanto é que está custando isso, gente? A gente não gastava um centavo de dinheiro público para fazer isso, simplesmente as pessoas produziam, os outros compravam e estava tudo certo. Mas é isso que planeja a Conab, é isso que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, na minha opinião, ela deveria ser fechada. Eu já tenho essa opinião, não é de hoje, tá? Não é por causa desse evento. A Conab é uma Companhia Nacional de Abastecimento que foi criada no início dos anos 90, quando o Brasil era importador de comida. Hoje o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Nós não precisamos de uma companhia de abastecimento. Ainda mais com 4 mil funcionários. Ainda mais gastando 3 bi por ano, só para existir. A Conab deveria ser fechada. Mas infelizmente não foi. E está fazendo essa besteira. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. E a gente percebe que uma ação destrambelhada, uma ação teoricamente pequena do governo, ela vai mudar toda a cadeia de produção de um país, né? E isso num período, se a gente for analisar, um período curto, que você falou que o ano que vem, se isso se mantiver, já vai alterar essa cadeia de produção que o Brasil tem em relação ao arroz, né? Se nós tivermos prejuízos, se vier 1 milhão de toneladas de fora do bloco, a chance dos preços caírem para baixo do custo de produção é enorme, e isso vai desestimular o plantio. É lógico que ninguém deixa de plantar de um ano para o outro, né? Isso é um processo que leva alguns anos, mas já começa no que vem. Então é bom a gente entender que a economia ela não é feita de vontades, ela é feita de causas e consequências, e somente isto. E o governo está gastando 6,7 bilhões para fazer esse negócio. Isso dava para fazer 2 vezes o metrô de Belo Horizonte, que Belo Horizonte tanto sonha em ter o metrô e merece ter o metrô, tem que ter o metrô e não tem. Podia ter 2 linhas. Porto Alegre podia fazer mais 2 linhas no metrô em Porto Alegre.
dá para duplicar 800 quilômetros de rodovia federal com esse dinheiro. Ou seja, tem tanta coisa que dá para fazer. Bom, eu podia. Olha o que dá para. Imagina esse 6,7 bi comprando tomógrafos, comprando equipamentos para fazer exame laboratorial e radiológicos, e equipando os postos de saúde das periferias das grandes cidades brasileiras, ou dos hospitais do interior do Brasil que não tem esses equipamentos. Olha quanta coisa dá para fazer com esse dinheiro. Agora, isso não dá voto, né? Agora, ali dentro de um saquinho, o preço com um produto tabelado com o logotipo do governo, o governo acredita que vai arrumar mais votos na eleição municipal. O que o meu medo também até entra na relação de que tanto faz de conta de presidir, né, tanto faz de conta de estar trabalhando, só que não está. E a relação que eu sinto é que a gente apaga muito fácil a nossa história do passado. Então eu vejo muitos jovens hoje em dia que não sabem o que é a época do Sarney, pode ter estudado, mas não tem a mínima noção, por exemplo, do que é toda essa intervenção na economia, o que ela possa gerar, né? E mediante tudo isto em si, Antônio, que você vê do cenário, assim, futuro, desta parte, dessas inconsequências de que estão ocorrendo? Rafael, o Brasil, um país emergente, qualquer país do mundo, tá? Mas um país emergente, isto é mais forte. As grandes crises de países emergentes, elas costumam ter origem fiscal. Se nós pegarmos a última grande crise econômica americana, não foi fiscal, foi monetária, com a crise subprime, que foi um monte de securitizações fraudulentas que eles fizeram, enfim, terminou estourando, um alto nível de alavancagem, enfim, deu no que deu. Mas, via de regra, países emergentes têm crises com origem fiscal. O Brasil, a maior crise econômica do nosso país, ela foi fiscal. E nós temos uma memória bem recente, que foi no governo Dilma que estourou a crise. Mas ela começou em Lula 2. Ela começou quando o Palocci não tinha mais condições de ser ministro, porque, enfim, ele foi denunciado, porque ele se enganou ali, um dinheiro que era dele, ele achou que era dele, que não era dele, enfim, se enganou ali, uma coisa assim, fez uma confusãozinha ali, e terminou caindo. E entrou o Guido Mantega. Quando entrou o Guido Mantega para ministro da Fazenda, em Lula 2, nós iniciamos um processo de nova matriz econômica. E que ela ganhou impulso em Dilma porque já tinha atingido a velocidade cruzeiro. Mas se esse processo tivesse iniciado no início do governo Lula 2, já teria ganhado velocidade cruzeiro em Lula 2. Então, ou seja, eu não quero aqui absolver a Dilma. Tá? A Dilma, ela é uma gestora que quebrou uma lojinha de R$1,99 em Porto Alegre. Então, eu não estou querendo absolvê-la. Todo mundo sabe a capacidade da Dilma de gerir um país. Todo mundo viu. Ela foi presidente por 6 anos, 7 anos, 6 anos. Então, todo mundo sabe. Eu não estou querendo absolvê-la. O que eu quero dizer é que o que estourou na mão dela e que começou lá atrás, em Lula 2. E ela alimentou talvez ainda mais o monstro. Mas, falando em intervenção de preços, né, 2012, quem esquece aquela coletiva não, aquele pronunciamento em rede de TV e rádio que ela fez, falando da alteração do marco da energia elétrica, que o preço da energia caiu 20% e tal, as empresas tiveram mega de um prejuízo, aí depois a energia, aí ela teve que soltar e a energia subiu mais de 500%, né? Quem esquece disso? E até hoje nós estamos pagando a dívida na conta de luz, tem ali um valorzinho que a gente paga, que é o prejuízo daquela época, até hoje. O fato é que quando o Lula nomeia o Mantega e começa aquele monte de equívocos, nós começamos a pressionar o fiscal e estressar o fiscal. E tivemos a maior crise da história da economia brasileira, que foi a crise de 2014, 15, 16. Foi a maior queda de PIB da história. Depois nós tivemos o governo Temer,
que foi um governo reformista, foi um governo que criou a lei do teto dos gastos, que botou ordem na bagunça. Nós tivemos a reforma trabalhista no governo Temer, que ainda que nós possamos imaginar, e eu imagino que eu espero muito mais nessa questão trabalhista, e olha que eu sou empregado, e exatamente por causa disso, porque eu quero ganhar mais dinheiro, como empregado, que eu quero uma reforma trabalhista. Muito maior do que a que foi feita, mas tudo bem, foi a que foi possível no governo Temer. E o governo Temer só não aprovou a reforma da Previdência por causa do Joesley Day, senão teria aprovado no governo dele, mas não aprovou nos primeiros meses do governo Bolsonaro. Então, nós tivemos aquele governo, depois nós tivemos o governo Bolsonaro, que perseguiu o superávit primário, não conseguiu cedo por conta da pandemia, senão teria sido em 2020, mas entregou o governo para o Lula com um superávit primário em 2022. Com uma dívida PIB bruta de 70%, 71% e um cacareco. Nós já estamos em quase 77% de dívida PIB. Em pouco mais de um ano, em 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses de governo, nós tivemos, foi quase 6 pontos percentuais de aumento. Imagina, 6 pontos percentuais de 70 é quase 10%. Vai dar 80 e tantos, dá uns 8, alguma coisa por cento de aumento na dívida. Só que assim, ó, é a dívida da história do Brasil. Imagina assim, pegar toda a dívida do Brasil que construiu ao longo de toda a história e ali em 18 meses, 17 meses, você bota 5 pontos percentuais a mais. Você aumenta 8, 9% a mais. Imagina, é muita coisa por conta de um descontrole fiscal. Então, Rafael, eu acho que ainda dá tempo, tá, deste governo dar um cavalo de pau. E organizar o fiscal, começar a cortar gasto e organizar o fiscal. Mas não é isso que a gente está vendo. O que nós estamos vendo é o governo gerando balanços orçamentários deficitários e ele tenta equilibrar isso com aumento de carga. Exatamente como aconteceu em Lula 2 e Dilma. E chega uma hora que a sociedade ela não aguenta mais. Porque o serviço fica ruim, mesmo com todo o dinheiro. Eu não consigo mais tirar dinheiro da sociedade. Os déficits ficam incontroláveis. E aí o mercado abandona. Eu não vou financiar mais essa porcaria, porque isso aqui vai dar ruim. E dá ruim. Então, eu acho que nós não passamos o ponto de não retorno. Mas eu acho que nós estamos muito próximos. E depois que passar o ponto de não retorno, nós vamos ter uma crise exatamente como nós tivemos lá em 2014, 15, 16. Se deixar passar do ponto de não retorno. Porque aqui hoje nós tratamos principalmente das crises do Rio Grande do Sul, né? Mas as medidas do governo federal, elas têm sido atrapalhadas em âmbito nacional, né? Sim, o governo faz uma atrapalhada depois da outra, né? Esse negócio mesmo do 6,7 bi pro arroz, olha só a crueldade disso. O Congresso aprovou uma lei, não me lembro se é lei complementar, se é ordinária, também não importa, aprovou uma lei dizendo que o socorro ao Rio Grande do Sul ele ficaria fora da meta fiscal. O governo botou esse 6,7 bi para comprar arroz como uma medida de combate aos problemas da enchente. Imagina, gente. Que crueldade isso. Usar a enchente que está ferrando aí um monte de arrozeiro para arrebentar com a economia gaúcha. Com os arrozeiros gaúchos, com a indústria gaúcha. Pelo plantio, não. Porque não tem como competir com um produto subsidiado pelo governo. Não tem como. Não tem como. E os brasileiros vão pagar muito mais caro por um produto, porque ele não vai estar pagando só 4, ele vai estar pagando 4 mais o custo subsídio. E esse valor que eles aplicaram para essa medida, ele poderia ter sido aplicado para medidas de prevenção, né? Para que não viessem a ocorrer novos desastres como o Rio Grande do Sul, ou não? Ah, não tenha dúvida. Lohane, o Brasil tem uma política agrícola que, por exemplo, a gente tem o Plano Safra.
E o governo anuncia lá 400 e tantos bilhões. E aí as pessoas acham que aquele dinheiro é do governo. Que o governo está emprestando dinheiro. Porque a forma como o governo faz a politicagem, né, passa a impressão que é. Mas aquele dinheiro não é do governo. Começa que a maior parte daquele recurso é um recurso absolutamente livre de mercado. Não tem nenhum tipo de intervenção do governo, de interferência do governo. Depois nós temos uma parte que é a controlada efetivamente, que dá mais ou menos R$1 para cada 4, tá? Para cada R$4, 1 é controlado. Desse recurso que é controlado, ele não sai do caixa do governo. Ele sai dos depósitos à vista, dos bancos, que por sua vez fazem depósitos compulsórios no Banco Central, e desse dinheiro sai o custeio. E sai também da caderneta de poupança. Assim como a caderneta de poupança direciona para crédito imobiliário, também direciona para crédito rural. Ou seja, o dinheiro não é do governo, é do poupador. É do poupador. E o que o governo faz? O governo, quando o valor é emprestado a um juro mais baixo do que o custo de captação, o governo subsidia o juro. O que acontece para a agricultura familiar? Para a agricultura familiar, o juro é subsidiado. Para os demais produtores, não. Não é subsidiado. Não tem subsídio. Deixa bem claro isso aqui. E tem algumas linhas de investimento que tem sim subsídio. Para compra de máquinas e coisas. Não são todas, mas algumas têm. Só que quem define isto não são as entidades representantes dos produtores, viu? É a Anfavea e a Abimac junto com o governo, porque o interesse é muito mais da indústria de máquinas. É um programa muito mais para vender máquina do que para comprar máquina. Ok? Então, um subsídio para a indústria. Então, como o governo faz toda essa mise-en-scène de plano safra, o dinheiro não é dele. A maior parte do dinheiro ele não tem nada a ver. Ele sequer controla. A parte que ele controla, é só a parte que é subsidiada. E desse subsídio é voltado para um determinado público. Mas ele tinha o seguro rural. O seguro rural é o seguinte: olha, produtor, vai lá, faz seguro, eu vou pagar lá, sei lá, 20% da tua apólice, para incentivar as pessoas a fazer seguro. E incentivar as seguradoras a estarem no Brasil. Eu não vou entrar no mérito se é certo, se é errado, eu quero dizer assim, que isso existe. Isso existe. E este governo, este ministro, Carlos Fávaro, com sua equipe, diminuíram o orçamento para um pouco mais da metade do que era. E aí agora nós estamos sem seguro. O pessoal plantou sem seguro. E aí, se nós tivéssemos com seguro, as coisas teriam sido menos piores. Mas, ou seja, se tu tem uma política agrícola e tu decide tê-la, tu tem que ter coerência e estabilidade na regra. E quando tu acha que aquela política não serve mais, tu não pode cortá-la de um ano para o outro. Tu tem que anunciar, olha, eu daqui 5 anos eu vou cortar. Porque tu mexe na expectativa. Tu tem que mexer na expectativa e não fazer o cara tomar decisão de uma hora para outra. Porque, invariavelmente, tu induz as pessoas a erro, a más decisões. Por isso que eu não gosto de intervenção de governo. Por isso que, para mim, a melhor política agrícola é o Plano Safra ser anunciado na Febraban, pelos bancos, que são, de fato, o dono do dinheiro. E, para mim, quanto menos intervenção do governo no agro, melhor. O governo abandonou o agro. O governo carregava a agricultura nas costas até o início dos anos 90. Por isso que era uma porcaria a agricultura. Nós éramos importadores de alimentos. Quando o governo, nos anos 90, ali com o Collor, começou um processo de abandono da agricultura, abandonou os agricultores à própria sorte, no início foi uma droga, foi uma quebradeira. Mas, em compensação, os que ficaram fizeram esse agro que nós estamos vendo aí. E o governo abandonou o agro e se abraçou na indústria. Então, não preciso dizer mais nada. Sim. O governo é aquele afogado, sabe? Que se chega perto, em quem ele se abraça, ele afoga junto. Então, a melhor coisa que tem é o governo não dar nenhum tipo de estímulo. Simplesmente não se mete. Exatamente. Ferrinhos, estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio.
Gostaria de agradecer o Antônio por estar aqui e aos ferrenhos que nos ouviram até aqui. E ferrenhos, entendam, a intervenção do Estado nunca é benéfica. Entendam que o político ou o governo não está preocupado com você e geralmente está preocupado com a próxima eleição. E quando você cobra a ação do Estado, não significa que você não apoia o Estado mínimo. O Estado mínimo não tem nada a ver com a ausência de Estado, ainda mais quando você já pagou por isso, né, Antônio? Quero agradecer você mais uma vez pela participação. Rafa, muito obrigada pela companhia. E aos ferrenhos que nos ouviram até aqui, mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o nosso conteúdo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Lohane. Obrigado, Rafael. E obrigado a todos os ferrenhos e ferrenhas que estavam aqui conosco até o final. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Até. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.